Hoje é domingo, dia 16 de junho de 2024. Nós estamos aqui na nossa igreja em Campo Grande, na rua Arthur Rios, número 716, Senador Vasconcelos. E você que vai ouvir essa pregação por áudio, você que está assistindo agora por vídeo essa pregação, você é um dos nossos convidados também a pegar a Bíblia e acompanhar conosco a exposição de Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 em diante. E assim que você puder, nos faça uma visita também. Vamos lá, igreja. Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Vamos para a nossa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas ou grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém, igreja? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, porque sabemos que o Senhor é Deus. Não há ninguém semelhante ao Senhor em poder, em glória. Ninguém se compara ao Senhor, porque Tu és o único que a Tua própria palavra diz que és santo. O Senhor é o único que habita na luz inacessível. O Senhor é o único que conhece todas as coisas. O Senhor é o único que conhece o ser do homem e pode muito bem, Senhor, sondar a mente e o coração e retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou. Nós cremos nesta chamada. Nós cremos que existe um lugar para nós que os nossos olhos físicos ainda não podem ver, mas pelos olhos da fé cremos que um dia estaremos contigo para sempre, Senhor. Por isso, nos edifique nesta manhã, faça o nosso coração arder pela Tua palavra, pelo Senhor, faça o nosso coração desejar Te conhecer mais. Remova os nossos ídolos, Pai, os ídolos do nosso coração, que o nosso coração seja exclusivamente Seu e que possamos aplicar no nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida, Pai, que possamos aplicar aquilo que o Senhor nos tem falado. Abençoe essa igreja, abençoe os nossos irmãos que estarão ouvindo e assistindo essa pregação, que as suas famílias também sejam alcançadas e que seus corações sejam convertidos para louvor, para a honra e glória do Seu santo nome, pois somente o Senhor é digno de receber. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, por favor, podem sentar um minutinho. Eu vou estar recapitulando alguns pontos rápidos para que a nossa exposição ela fique um pouco mais fresca na nossa cabeça. E eu tenho sempre esse hábito de iniciar as pregações que faço
sempre fazendo comparativos e trazendo pontos ilustrativos. Quem fazia muito isso era Charles Spurgeon, né? E eu sempre falo nas pregações que, em primeiro lugar na minha vida está o Senhor Jesus, como meu Senhor e sumo pastor da minha vida para sempre vai ser. E logo após vem Charles Spurgeon, que para mim é um dos maiores expositores que já passaram por aqui. Claro que Paulo vem à frente dele, nós não entramos no mérito. E em seguida meu pastor Leonardo Fabian. E li muito a maneira que Spurgeon fazia as suas exposições. Ele sempre colocava diante do seu público exemplos da vida cotidiana, da vida comum, do nosso dia a dia. Quando ele não usava a natureza, ele usava algum instrumento de trabalho dos operários da época. Ele usava até mesmo as estações do tempo, usava a vestimenta, usava algum tipo de objeto para conseguir ilustrar as suas pregações. E eu gostaria de fazer uma pequena comparação sobre o posicionamento do cristão diante das tribulações da vida e diante do conforto da vida. Aqui nós estamos diante de um grande paradoxo, né? Porque assim, diante das lutas e diante dos problemas, o nosso comportamento ele é sempre diferente de quando nós estamos num conforto e numa situação prazerosa para a nossa carne, para o nosso ser, se nós podemos dizer assim. Você já percebeu que nos momentos de conforto, de consolo, nos momentos de muita abundância, de muita riqueza, de muitos bens, na falta de tribulação, na falta de angústia, na falta de dor, a gente acaba vivendo uma vida meio que monótona referente à pessoa do Senhor Jesus. Por que eu digo isso? Parece que Deus só existe quando nós estamos passando por situações dificílimas. Há fases da vida que as coisas estão tão bem, mas tão tranquilas, que nós conseguimos passar um dia inteiro sem citar o nome de Deus. E às vezes, nós conseguimos passar semanas sem orar, porque de fato todas as coisas estão confortáveis para nós. Já viu quando uma criança ela está no quarto aprontando? Quem tem filho sabe como é. A mãe com a maquiagem que bota lá na sua penteadeira, os perfumes, e o filho está lá no quarto, mas ele está totalmente em silêncio. Para a mãe, a criança está tranquila, o ambiente está tudo na paz. Mas enquanto aquela criança não chama a mãe, para a mãe, ela está bem. De repente, dá um estalo na mãe, e a mãe fala assim, um exemplo, vou citar o nome de uma criança. A Maitê, ela está muito quieta. Deixa eu ver o que ela está fazendo. E quando você entra no quarto, quando a mãe entra no quarto, o que ela encontra? Ela encontra a maquiagem, não sei se já aconteceu isso com você. Ela encontra a maquiagem aberta, o rosto da filha todo pintado, de preto, de amarelo, de cor de abóbora, de azul, batom na boca, e uma série de coisas na cabeça também. A mãe entra em choque e começa a reclamar com a filha e a dizer assim, por que você fez isso? Você acabou com a minha... Faz aquele show todo. Porque a criança, ela teve um comportamento, aspas, né, para colocar essa palavra aqui, de criança mesmo. Criança faz essas artes mesmo. Mas você já reparou que quando uma criança está isolada, e vamos dizer que o pote de creme cheio, aquele pote grande, caiu e bateu em cima do dedo da criança. Qual é a primeira coisa que a criança faz? Ela chora e chama por quem? E a mãe, desesperada, ela larga tudo o que está fazendo e vai socorrer a sua filha. Nesse ponto, nós nos parecemos com as crianças, no que diz respeito aos cristãos.
nós nos esquecemos de Deus e ficamos isolados, fazendo todas as coisas prazerosas, maravilhosas, que pra gente é boa. Pra gente é muito bom. Mas diferente da mãe que não está vendo o que está acontecendo ao oculto, Deus vê todas as coisas. Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus está abominando, e Deus rejeita e reprova aquilo. E nós continuamos fazendo como se Deus não estivesse vendo. Nesses momentos, parece que Deus não existe para nós. Parece que Deus, ele é um ser limitado às ações pecaminosas que eu faço. E nós fazemos não somente uma, mas 2, 3, 4, 5, 20 mil vezes. Mas assim que nós entramos numa área perigosa, nos deparamos com uma situação de muito risco, não um pote de creme cair em cima do dedo, mas nós perdemos alguém, nós perdemos o emprego, nós vamos no médico fazer um exame de rotina e o doutor diz, olha, tem um caroço aqui que não é normal. Qual é a primeira pessoa que nós nos lembramos? Parece que Deus passou a existir para a gente. E a gente começa a fazer campanha para Deus. Deus, eu faço 7 semanas de oração. Deus, eu vou levantar clamor de madrugada. Deus, eu vou no culto todos os domingos, todas as terças, eu não falto dia nenhum. Nesse momento, parece que Deus é o ser máximo da nossa vida e que não existe mais ninguém à nossa volta. Quando Deus chama o povo para viver debaixo da sua vontade e do seu querer, Deus quer colocar dentro de cada um de nós uma certeza que, independente das coisas que nós venhamos passar, Ele é Senhor o tempo todo, dos momentos bons e dos momentos ruins, e que nós não podemos nos esquecer dEle em nenhum dos momentos que nós estivermos passando, sejam bons ou sejam ruins. Deus precisa ser o Senhor da nossa vida quando nós estamos confortáveis e alegres. E Deus precisa ser o Senhor da nossa vida quando nós estamos sendo destronados, destruídos e perseguidos. O texto, ele é bem proposital ao que nós estamos falando aqui nesse momento. É bem proposital. O texto, ele nos expõe, nos mostra que, além de Deus chamar, Deus provê, Deus dá condições para todos aqueles que Ele chama de suportar todas as coisas que vierem diante da sua vida. Basta somente nós colocarmos Deus na nossa vida, no seu lugar de destaque. Deus não pode ser colocado na segunda pessoa. Deus tem que sempre estar acima de todos. Deus tem que estar sempre governando todas as coisas, inclusive a nossa vida. E antes de nós começarmos a exposição, nós precisamos meditar para que a mensagem fique mais clara aos seus ouvidos. Olhe para cá, por favor. Tente meditar nisso. Você pode se considerar. Você não é um julgamento pastoral. Não é um julgamento entre irmãos. Mas, pessoalmente, lá no profundo do teu ser, você se considera um tipo de cristão realmente autêntico, salvo, a ponto de você poder falar de si para si, como aquele pecador fazia aquela oração, falando de si para si, como Davi fez a oração falando de si para si, porque te abates, ó minha alma, dentro de mim, é uma conversa entre ele mesmo. Como aquele pecador que orava assim, se propício a mim, pecador. Você se julgando, você colocando a sua vida numa balança, você pode dizer assim, venha o que vier, passe o que passar, Deus sempre está em primeiro lugar na minha vida. Pode cair um monte sobre mim, pessoas podem me abandonar, a minha vida pode estar péssima, ruim, mas Deus sempre estará em primeiro lugar na minha vida.
Eu nunca vou abandonar a oração. Eu nunca vou abandonar a leitura bíblica. Eu nunca vou abandonar o jejum. Eu nunca vou abandonar a santidade. Eu nunca vou abandonar o temor. Você, antes de nós começarmos a pregação, você consegue olhar para você, que todos os domingos está aqui, todas as terças, talvez você seja um cristão há 10, 20 anos, talvez você já congrega há tanto tempo na igreja, vai à igreja há tanto tempo, e talvez nunca parou para pensar que você está se auto-sabotando. O que é uma auto-sabotagem? É você estar indo para um caminho de morte, sabendo que aquele caminho é um caminho de morte, e tentando mascarar esse caminho de morte com falsa moralidade. Isso é autossabotagem. Porque o que foi pregado no domingo passado? Domingo passado, o pastor Alex não pregou aqui, fazendo uma advertência sobre uma apostasia, a ponto de falar que no final do texto está assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Teve um homem que preferiu cair na mão de Deus. O nome desse homem foi Davi. Eu estou aqui voltando na pregação passada para entrar na de hoje. Olha as condições de Davi. Se Davi fosse julgado pelo Leonardo, se Davi fosse julgado pelo Maurício, se Davi fosse julgado pela Selma, pela irmã Silvia, se Davi fosse julgado pelo Carlos Magno, pela Amanda, pela Sônia, pelo seu Jorge, pela Roberta, pela irmã Lauzinha, Davi nunca seria rei de Israel. Nunca seria. Davi, olha os pecados de Davi. Por favor, igreja, tenha só um pouquinho de paciência comigo, mas ouça. Olha os pecados de Davi. Davi, ele manda matar um homem, ele é o principal, ele é assassino, Davi. Ele é assassino. Ele não só cometeu o assassinato, mas como ele planeja como vai acontecer. Ele só não enfia a espada, mas ele arquitetou todas as coisas. Além disso tudo, ele adulterou, ele era um adúltero. Além disso tudo aqui, Davi ainda vai numerar o povo, ainda comete essa transgressão. Ainda mais, ele esconde o pecado que ele comete para o seu amigo Natã. Deus vai até Natã e diz assim: olha, Natã, aconteceu isso, e esse homem é Davi. Vai lá e fala com ele. Ele não pode construir o templo. Ele tem sangue na mão. Vai lá e fala para ele. Quando Natã faz essa exortação a Davi, o que Davi faz imediatamente? Davi faz, não, que Natã primeiro conta uma ilustração, depois mostra que o réu daquela ilustração é o próprio Davi. Mas Davi, com toda a máscara, porque a palavra sinceridade nesse momento não estava em Davi. A palavra sinceridade no grego significa sincera. Porque os homens, antigamente, eles iam para as festas, usavam máscaras para tentar esconder o seu rosto de outras pessoas. Então, Davi, nesse momento, era um homem sem sinceridade, a ponto de falar que tal homem que cometeu tal coisa era digno de morte, etc, etc, etc. Ele, com a própria boca, determina a própria sentença. O que tinha que acontecer com Davi naquela época? Morrer. Ele tinha que morrer. Mas quando você olha a história, Deus olha para um cara nestas condições e diz: é um homem segundo o meu coração. Aí eu te pergunto, como que Deus coloca Davi como um homem segundo o coração dele? Porque Davi, diferente de muitos de nós, ele confessa o seu pecado diante de Deus e vai deixá-lo. Porque ele mesmo vai dizer: enquanto eu encobria as minhas transgressões, os meus ossos apodreciam.
O que Davi estava fazendo? Autossabotagem. Ele estava ocultando, enquanto ele não confessou. Sim, eu vou até compor uns salmos para Deus, para ficar gravado. E ele compõe o Salmo 51, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, lava-me com isopo e ficarei puro, branco como a neve. Ensina-me para que eu possa ensinar a outros o seu caminho. Davi, em Crônicas, quando ele enumera o povo, Deus pergunta para ele: quantas vezes você precisou contar povo para vencer alguma coisa, se eu sempre dei vitória para você? Por causa disso, você vai ter que escolher 3 coisas, 3 dessas pragas aqui, elas vão vir sobre você, Davi. Escolhe. Que os seus inimigos se sobreponham sobre você, que venha peste e etc, e fome sobre você. Nesse contexto, Davi para e medita. Pera lá, se eu cair nas mãos dos meus inimigos, eles vão me devorar, eles vão me destruir, porque os meus inimigos, eles não têm misericórdia. Nesse momento, Davi vai dizer esse texto: caia eu na mão de Deus, mas não caia eu nas mãos dos homens, por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, segundo Jeremias, é a causa pela qual nós não somos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim, e a cada manhã elas se renovam. Todo dia. Então nós estamos vivendo uma vida de autossabotagem, e Deus permite, por causa dessa corda que ainda está esticando, chamada de misericórdia, que nós possamos viver nessa autossabotagem. Mas vai chegar uma hora que essa corda vai fazer isso aqui, ó. Aí entra o texto da semana passada, porque o autor diz: está chegando aquele grande dia, o dia da vingança do nosso Deus. A vingança de Deus, ela virá sobre todos aqueles que são os seus adversários, inclusive aqueles que se auto-sabotam, que acham que lá no final da vida, alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Vão conseguir escapar das mãos de Deus. Leia Apocalipse capítulo 6. Leia Apocalipse capítulo 20. O 6 mostra que os homens de terror, eles vão pedir para os montes caírem em cima deles e livrar eles da ira do Cordeiro. Não vai ter como, porque Apocalipse 20, capítulo 21, 20, diz que até o mar vai dar os seus mortos. Que aqueles que morreram, que o mar engoliu, que desapareceu, vão ter que ressurgir e vão estar para serem julgados. E o texto diz que eles serão julgados segundo aquilo que estiver escrito. Então, voltando, pense, mais uma vez, antes de eu iniciar a pregação, olhe para você, meu irmão, para você, e faça esse julgamento de si para si. Por favor. Será que você consegue olhar para você e falar assim: eu estou me auto-sabotando? Ou você pode falar assim: eu estou indo num caminho certo. É do jeito que as Escrituras estão mandando eu fazer, eu estou fazendo. Porque senão, quanto mais pregação você ouvir, mais condenação virá. Quanto mais verdades chegarem aos seus ouvidos, mais condenação virá. Então qual é o correto para a gente começar a pregação? É você se levantar desse culto hoje e quando chegar na sua casa falar assim: basta de autossabotagem.
É oração? Vamos orar. É fugir da aparência do mal? Vamos fugir. É ler a Bíblia? Vamos ler. É servir a Deus com excelência? Vamos servir. É temor? Vamos ter temor. É amar os inimigos? Vamos amar os inimigos. É bem dizer quem me maldiz? Então eu vou bem dizer. É fazer o que a Bíblia diz. É difícil? Pode ser difícil, mas Deus não nos daria ordem para fazer algo se fosse impossível. Difícil é uma coisa, impossível é totalmente diferente. É possível fazer. Agora vai das suas prioridades. Como o Leonardo falou aqui na devocional de hoje. Nós podemos estar enquadrados em alguma dessas 7 igrejas. Está enquadrado em Laodiceia? Compra colírio das mãos do Senhor para que você possa enxergar, e vestes limpas. Está enquadrado em Éfeso? Volta e arrependa-te, lembre-te de onde você caiu. Está enquadrado em Tiatira? Tem fama de que está viva, mas está morta? É olhar. Porque a igreja, vamos deixar aqui em Hebreus, que eu vou começar aqui agora, mas a igreja, os cristãos da nossa geração, como eu estava ouvindo a pregação do pastor Paulo Júnior, agora na conferência que teve em Franca, eu gostaria muito de ir todos os anos, mas não posso, e ele disse uma coisa muito interessante sobre os puritanos. Irmãos, por favor, igreja, olhe para mim aqui. Daqui a pouco nós vamos ler. Ele falou sobre os puritanos o seguinte, ele disse, é muito bonito a gente pregar sobre os puritanos e desejar essa questão de a teologia puritana, de pregarmos sobre a sola escritura, a sola graça e etc. De falarmos de tudo aquilo que os puritanos defendiam ou como os valdenses defendiam, sabe? Eles viviam uma vida completamente pautada nas escrituras. A teologia puritana é uma teologia completamente enquadrada com os escritos dos apóstolos e os ensinamentos de Jesus. Então hoje é muito belo, e os homens querem isso mesmo, querem falar bonito, né? Pelo menos as igrejas reformadas, mas tem faltado para as igrejas reformadas o que acompanhava esse conhecimento todo dos puritanos. Porque os puritanos, eles conheciam bastante as escrituras, mas eles tinham uma vida que acompanhava esse conhecimento. Eles tinham uma vida santa, temente. A vida desses homens era completamente diferente, que eles passavam 3, 4 horas orando. E sabe o que eles faziam nas comunidades, nas igrejas locais, aonde os cristãos que congregavam com eles não queriam viver essa santidade, não queriam viver, depois de terem conhecido, não queriam viver essa santidade, eles colocavam para fora. Eles diziam, vocês estão conhecendo todas essas coisas, mas vocês não querem a outra parte. Não, é um bloco só. Eu não posso ser um bom teólogo e um péssimo homem de oração, de temor. Não posso. Irmãos, é muito mais do que vir ao culto domingo. Existe uma vida semanal nos esperando, mensal lá fora, na faculdade, no trabalho, no lar. Há um desafio lá fora, e essa santidade, ela não é uma santidade enclausurada entre 4 paredes, não. Você precisa ser santo aqui e precisa ser santo lá. Olhe para si e faça esse julgamento. Por favor. A minha intenção é a mesma intenção do autor de Hebreus. Despertar você. Acordar, porque às vezes parece que nós somos cristãos, mas nós estamos iguaizinhos
iguaizinhos aquele jovem rico que chegou para Jesus cheio de moralidade. Eu cumpro os mandamentos, e Jesus falou assim: falta-te uma coisa. Se você olhar para você, e se você fizer essa pergunta para si, veja que em momento nenhum eu estou acusando você. Eu estou pedindo para você fazer o auto-julgamento. Amém, crente? Crente, acorda aí. Você se julgar. Se você parar um minuto, mais uma vez, vamos de redundância, e falar assim: o que está faltando em mim? Você vai encontrar. Ainda me falta isso aqui. Puxa vida, como eu sou péssimo nisso. Meu Deus, misericórdia, eu preciso melhorar nisso. Eu falo demais, meu Deus. Ai, meu Deus, como eu minto, que dói, chega a doer. Você não pode caminhar assim. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus dessa maneira. A diferença é que Davi, ele tinha um coração sincero. Está atolado de lama até o nariz? Está afundado na lama? O que você tem que fazer? Mergulhar nela? Não. Fazer igual Jeremias. Se eu recordo bem de Jeremias ou Isaías, não recordo. Está lá na lama, lá no poço, Jeremias. Está lá no poço, vai morrer. Só tem lama. As únicas coisas que foram dadas para ele foi trapos, amarrado, em nó. E Obed-Meleque lança para tirar eles de lá. Isaías, né? Isaías. Para arrancar ele de lá do fundo do poço. Não é ir na direção da sujeira, é correr, é fugir. E nesse momento é clamar: Deus, eu não consigo. Não consigo. Não tem outro jeito, não há outro caminho. Não vai ter. Vai chegar no final da vida, no último momento da vida, e vai cair nas mãos de Deus. O que será dito diante de Deus? Quais serão as nossas palavras diante de Deus? Não haverá argumentação, não haverá sustentação oral, não haverá nada que possa ser dito para Deus para justificar. Não haverá. É agora. É agora. É nesse momento, é nesse estágio que nós estamos aqui. Que o choro tem que vir, que o arrependimento tem que vir, que o abandono do pecado tem que vir. E é agora, nesse momento, nesses dias, porque o amanhã talvez não vai existir para você. Eu contei pregando essa mensagem em Nova Iguaçu, há uns 2 meses atrás. Eu tive um sonho, e o sonho era Hebreus 9:27. Mas olha o sonho, por favor, escute isso. Eu estava deitado na minha cama, dormindo, e eu sonhei que eu morria, no sonho. Você já viu aquele instrumento de ferro que os donos de boi usam para marcar o gado? Sabe, eu não sei o nome daquilo não. É um negócio de ferro que eles botam no fogo e fica bem aceso assim, e depois eles encostam no animal para marcar. Eu não sei o nome daquilo. No meu sonho tinha um negócio desse, mas muito aceso, era muito vivo. Era muito vivo, mas muito vivo. E o que estava escrito ali era Hebreus 9:27. Mas muito vivo. E eu só lembro do sonho que eu olhava para aquilo vivo, aceso, mas muito aceso, e aquilo batia em mim assim, ó, puf, e eu acordava. Aí quando você lê Hebreus 9:27, está escrito: está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Naquela noite, naquele momento, eu poderia morrer. E o que me esperaria era o juízo. O coração, ele não vai mandar uma carta para mim e para você dizendo: 3 horas da manhã eu vou parar. Ele só vai parar. Não haverá recado, ele vai parar. Os acidentes não mandam recado, eles simplesmente acontecem.
David Wilkerson, um pastor reformado, ouça suas pregações. Foi pregar numa igreja, pregou um sermão, mais de 5.000 pessoas ouviram o seu sermão, a sua pregação e a devoção a Deus. Entrou no carro para voltar para casa, bateu com o carro e morreu. Nós não sabemos, e o que nos espera depois disso é Hebreus 9, 27. Então, a intenção do autor é pegar os ouvintes dele. É como aquele pai que ama tanto o filho. Sabe aquele pai que ama o filho, que o filho está indo no caminho errado e o pai pega o filho pelo meu filho, acorda meu filho. Acorda, você não está percebendo para onde você está indo, acorda, você não está percebendo o que está acontecendo contigo, acorda pelo amor de Deus, o autor está fazendo isso. É sacudir e falar, você não está percebendo o que te espera, acorda, se você não mudar, você vai acabar num lago de fogo, sacudindo pelos ombros. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Vamos ler. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como espetáculos tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Olha o que o autor faz. O autor agora vai de maneira animada, né? Como um pai, como eu acabei de dizer, informar a esses leitores que eles viveram uma experiência passada e que na experiência passada eles tiveram uma perseverança na perseguição, eles suportaram a perseguição que eles enfrentaram, que eles tiveram momentos difíceis e que diante dessa perseguição que eles sofreram, não houve morte para esse povo, para esses hebreus aqui, porque o contexto vai nos mostrar que eles não foram assassinados nesse contexto, mas eles sofreram insultos, eles passaram por espólios e muita tribulação. O próprio versículo nos mostra que o opróbrio, a tribulação e o espetáculo, ou seja, foram expostos aqui e estiveram com eles pelo fato de eles serem crentes. Aqui nós temos 3 lições maravilhosas. Lições assim que mostram que o cristão verdadeiro, ele pode enfrentar todas essas coisas aqui. A primeira coisa aqui, que o autor mostra, é que eles foram iluminados, e através da verdade, essa palavra iluminados aqui é conhecimento. Agora que vocês receberam um conhecimento, vocês ouviram quem é Deus, o que Jesus fez, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, já que vocês foram iluminados, diante dessa iluminação, diante do conhecimento que vocês receberam, vocês sustentaram, ou seja, se mantiveram firmes. Vocês sustentaram grande luta e sofrimento, é o versículo 32. É impossível uma mulher e um homem que recebeu essa iluminação não se sustentar de pé em Deus. É aguentar firme. É passar pela situação de sofrimento e não deixar Deus de lado, como eu disse lá no início da pregação, fazendo aquela ilustração, não colocando Deus em segundo plano, ou só se lembrar de Deus no sofrimento, não. Eles foram iluminados e antes da tribulação, Deus já estava sobre eles. E aí o autor diz que diante de toda esse sofrimento, eles se mantiveram de pé, só que eles não passaram só sobre sofrimento. Eles também foram expostos como espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulação. E o modo que eles se comportavam era tão brilhante, que até aqueles que antes deles sofreram situações pior, situações mais pesadas, como morte, espólios e etc., eles não passaram por essa tribulação a ponto de perderem a vida, nesse contexto, nesse ponto, para esse povo aqui não.
Mas o autor fala que eles são comparticipantes da mesma situação que os irmãos deles passaram, só que num nível diferente. O sofrimento veio, o espólio vai vir, nós vamos ler já já, mas eles não viraram as costas para a palavra de Deus e nem para o reino. Não houve nada pesado relacionado ao sofrimento que pôde levar essas pessoas para longe de Deus. Deus continua sendo a mesma pessoa. A mesma. Não houve aquela choradeira, aquele ponto de ficar se esperneando pelos cantos e falar, não quero mais Deus, não quero... Não, eles continuaram crentes. Continuaram crentes. É isso aqui que nós precisamos trazer para dentro de nós. Eu vou continuar crente mesmo diante de tudo isso aí. O mundo está caindo na minha cabeça, eu vou continuar crente, eu vou continuar. Não importa, eu vou continuar. Suportar. Se o que está entrando aqui na sua cabeça, na minha e na sua cabeça, é a verdade do reino, e se essa verdade que está chegando, não na cabeça, mas no ouvido, se ela chegou no ouvido, e o Espírito Santo, que é a única pessoa que pode tirar do ouvido e trazer para o coração, se essa obra está sendo feita, qualquer tribulação que você passe, você vai se manter de pé. Não importa. Porque o que vai te sustentar não é a tua força. Parece que nós temos forças para conseguir vencer o sofrimento. Nós não temos. Nós somos incapazes de enfrentar o sofrimento por causa do pecado. Nós somos cheios de sentimentos. Nós somos criaturas variáveis. Nós variamos muito. Você vê a luta que é, mesmo com o Espírito Santo, manter uma vida estável? Firme e constante? Todo dia. Por isso que você vem no culto. Por isso que você vem na igreja, para aprender. Para ser sacudido, para se lembrar da obra que foi feita aí dentro. Para quando as tribulações chegarem, você passar por ela e falar assim, eu vou até o final como crente. Pode tirar a minha vida, mas eu não abandono meu Senhor. Eu tenho essa convicção de quem Cristo é, do que Ele fez por mim. Vou morrer servindo a Ele. A minha vida toda vai ser para servi-lo. Então, o versículo 34, vamos ler aqui, ele diz assim, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Veja que eles não ficaram despreocupados com o sofrimento de outras pessoas, só porque eles mesmos não estavam sofrendo. Pelo contrário, quando chegava a notícia para aquele povo que haviam cristãos que estavam encarcerados, os cristãos estavam presos, o texto diz que eles se compadeciam. Eles se compadeceram daqueles que estavam encarcerados. Ou seja, é uma tristeza que vai nos perturbar, porque outros irmãos estão sofrendo naquele momento. Tem outros irmãos que estão em apuros e estão em dificuldades. Eles sentiam isso. É um povo santo, que não só suportaram a angústia e o sofrimento, mas também se preocupava com os seus irmãos. Se preocupava com aqueles crentes que estavam na prisão. Aqui nós já pregamos em Hebreus mesmo que nós devemos nos preocupar uns com os outros e exortar-vos uns aos outros. Isso é zelo. É muito ruim você congregar numa igreja onde os irmãos não se preocupam com a tua vida, onde o pastor não te faz perguntas se você está bem. Procure saber como é que você está. Como a Bíblia nos ensina que nós devemos procurar saber o estado da ovelha. Então, esse povo tem uma preocupação louvável. Eles precisavam se compadecer, mas não só isso, orar também por quem está preso. Quantas vezes nós oramos por aqueles irmãos nossos que estão em outros países aprisionados? Tem muitos irmãos nossos, irmãos em Cristo, santos como nós,
que nesse momento estão encarcerados numa cela e sofrendo duramente. Mulheres cristãs, nesse momento, sendo violentadas, estrupadas. E sabe o que nós encontramos quando nós ouvimos alguns testemunhos de missionários? Que essas mulheres e esses homens, eles não negaram a sua fé. Eles não abandonaram a fé. O estupro coletivo, ele é muito invasivo, né? É muito invasivo. É traumático demais. Aí você põe na balança Cristo, que morreu na cruz por você. É uma decisão difícil de se tomar no que diz respeito a quando você não conhece, mas quando você conhece, colocar Cristo de um lado e o que você está passando do outro. Não vou negar meu Senhor. Ele sofreu muito mais do que isso. Para mim, como pastor aqui nesse momento, numa igreja com ar-condicionado e com vocês aqui, você sentado numa igreja confortável, talvez seja fácil para mim e para você fazer essa colocação. Ou não? É fácil. Para a gente aqui agora é fácil. Não vou negar. Não vou. Se fosse eu também faria a mesma coisa. Mas irmãos, será mesmo? A gente nega por coisas tão pequenas. Por coisas mais simples ainda. Você imagina. Olha, tem coisas que assustam mesmo. Causam na gente o nosso lado humano, ele acaba reagindo de uma forma estranha, mas deve ser uma sensação muito horrorosa. Você ter uma faca aqui no teu pescoço. A sensação, eu digo, deve ser muito difícil. E você tem que ter muita convicção para onde você vai. Muita convicção. Você tem uma faca no teu pescoço assim e aquele algozes ali, ele vem cortando o teu pescoço e arrancar a sua cabeça do corpo. Como o Estado Islâmico, ele faz com cristãos quando eles são pegos. Você consegue imaginar que às vezes nós talvez estejamos tão distantes do que a Bíblia requer de nós? Eu acho que isso aqui é um posicionamento meu, eu acho que nós não estamos prontos para isso ainda não. Eu acho que nós estamos sendo preparados para isso. Prontos nós não estamos, não. A ponto de você ter que colocar a sua cabeça ali e falar assim, você precisa morrer como cristão, você vai morrer, eu vou arrancar a tua cabeça. E você poder falar como Paulo disse, eu combati o bom combate, eu vou encerrar minha carreira, eu vou guardar minha fé. Pode cortar. Como Atos 5, que os discípulos saíram da presença dos seus, carrascos, regozijando por terem sido achados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Pensa comigo. Rapidinho, gente. Quem está aqui ainda, diga amém. Está me ouvindo de bom grado? Eu venho só para dar bronca, não estou dando bronca não. Estou tentando te sacudir. É sério. Mas você é uma pessoa que fica magoada por qualquer coisa? Você fica triste por qualquer coisa? Você é aquele tipo de pessoa que ninguém pode te repreender? Se as coisas não saírem do jeito que você quer, você fica feliz? Dá uma olhada na sua qualidade cristã. Dá uma olhada. É muito lindo postar no Facebook, né? No Instagram, nos status, colocar vídeo de pastores nas redes sociais.
É lindo a gente colocar no nosso status do WhatsApp para outras pessoas verem e ler. Irmãos, mas quando chega a hora da gente praticar essas coisas, tem homens presos lá, encarcerados. Sabe o que esse povo perseguido aqui, que foi perseguido, está fazendo? Está orando por eles. Eles se compadeceram. E não só se compadeceram, eles perderam os bens. Os bens que eles possuíram foi perdido. Alguém já foi preso aqui? Já teve essa infelicidade? Alguém já ficou trancado no banheiro? Alguém? Alguém já ficou trancado dentro de casa? Alguém? O marceneiro foi na minha casa. Meu filho ria. O marceneiro foi na minha casa consertar a porta, Alex. Aí o marceneiro, inteligente, entrou no banheiro, tirou a maçaneta e bateu a porta. E só dá para abrir pelo lado de dentro. Como é que abre? Ele não tinha uma chave de fenda do lado de dentro para soltar as dobradiças. O desespero dele para sair. E eu do lado de fora, porque não dava para abrir por fora. Não abre por fora, só por dentro. E o desespero, porque estava ruim, mas estava tentando trocar. Para tirar ele de lá. E o meu banheiro de baixo, ele é como se fosse um lavabo mesmo, né? Não tem aquela circulação de ar, é um lavabo. O bicho estava suando, já estava ficando sem ar, já estava assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tentando ligar para um, ligar para outro, tentando falar com um, falar com outro, para tentar me ajudar. Aí no final conseguimos abrir, abriu a porta, ele saiu. Aí quando ele saiu, eu falei assim: eu nunca quero ir para cadeia, ficar preso deve ser muito ruim. É horrível. É horrível. Você já foi visitar alguém na prisão? É horrível. Existem irmãos nossos que estão presos em porões. Lembra quando Pedro estava preso? O que a igreja fazia por ele? Orava. A igreja precisa ter esse hábito de orar pelos irmãos. Mas eu não conheço, mas são nossos irmãos. Que precisam de orações e intercessões. Mas pastor, eu tenho que cuidar da minha vida também. Também. Além de tudo que eles passaram, você imagina perder os bens, porque era assim, quando a perseguição chegava, eles tinham que sair da casa. E você acha que dava tempo de fazer isso aqui? Dava tempo de fazer isso aqui? Vou pegar o meu colchão, vou pegar a minha... Não, eles tinham que sair com a roupa do corpo, para não morrer. Perdiam tudo, por causa do nome do Senhor. Deixavam tudo para trás, por causa do nome do Senhor. Sofreram espólios dos bens, do que eles possuíam. Existem muitas pessoas que não têm absolutamente nada hoje. São crentes, mas estão correndo, seja na China, seja na Rússia, seja no Afeganistão, seja na Arábia Saudita, seja no Congo, seja na Nigéria. Países totalmente perseguidores de cristãos. Então a aflição do encarceramento, a perda dos bens, da propriedade, muitas das vezes é mais difícil de suportar do que a própria morte. Muito mais. Existem pessoas que não podem perder um carro, que para ela é o fim do mundo. Não podem perder nada. Eu quase perdi
R$720. Para mim, o golpista lá pediu 720, Leonardo. Aí eu falei assim, eu não tenho 720 não. Não, eu falei, eu tenho 300. Ele, pode ser os 300. Falei, tá bom, manda aí eu falei, o Pix, você mandou um Pix de uma outra pessoa lá, de um cara. Eu falei, tá bom, vou fazer. Ele tá esperando até agora. Falei, o Leonardo não tá precisando de R$300, não, cara. Aí eu tentei ligar pro Leonardo, não consegui, liguei pra Cris, mas não consegui falar. E não fiz. Aí falei com o Alex aí, que eu não olhei o WhatsApp, não sabia que tinha sido clonado. Mas eu deduzi, falei, não, me ligaria. Não pediria pelo WhatsApp. Mas a gente, eu falei isso para do contexto, a gente é tão apegado a essas coisas aqui, ó, sabe? Nós somos tão apegados aos objetos, que tem gente que se perde, acaba o dia para ela. Acaba. Irmãos, pense nas coisas que são de cima, irmãos. Segue o conselho de Paulo para Timóteo lá em 1 Timóteo capítulo 6. O amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Nessa cobiça alguns desviaram-se da fé. O crente perde tudo e continua firme. O ímpio perde tudo e bota a corda no pescoço e se mata. Esse é o nosso comportamento. Se você tiver o que comer e o que vestir, esteja com isso contente. Se Deus te abençoar para você ter um pouco mais, esteja com isso contente. Mas se um dia você perder tudo, louvado seja Deus, faça como Jó. Foi Deus que me deu, e Deus tomou de mim, louvado seja o nome dele. Quando a luz do Evangelho entra e reina no nosso coração, não há espaço. O que o autor está fazendo? Mostrando para eles, olha, as lutas que vocês passaram lá atrás, as dificuldades que vocês passaram lá atrás, ajudando os irmãos, se preocupando com a prisão dos irmãos, sabe, perderam os bens, mas vocês ficaram firmes, mesmo perdendo os bens, mesmo sendo perseguidos, mesmo na tribulação, vocês ficaram firmes. Aí agora ele vai para o versículo 35, porque não adianta ficar firme só um pedaço. Não vai adiantar não, Maurício. Não vai adiantar não, irmão Jorge. Irmã Rosa, não vai não. Ficar firme até 2024, não fiquei firme até 2024, 2025 não deu, não. Ai, pastor Washington, ai, irmã Leonardo, ai, pastor Alex, eu fiquei firme até o mês de setembro, mas quando chegou o mês de outubro, não aguento. Não. Que agora, ele falou de tudo que eles fizeram até ali. Ficaram firmes, aguentaram, passaram por lutas. Aí no versículo 35, olha o que ele diz. Ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidades. De que, igreja? Paciência ou perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? Tendo perseverado. Sobre perseguição, agora não é para baixar a guarda, não é para se abater, não, tem muita coisa que vai chegar ainda no dia a dia, é para continuar firme. Então a rotina normal da vida, ela não interrompida pela perseguição, a rotina normal da vida não ser paralisada com frequência por causa da luta. Vai chegar os dias de teste real, gente. Que a tua vida cristã não vai poder parar. E se você não parar, isso aqui é um teste para mostrar que você é um cristão genuíno. É ficar firme até o final.
Você que é um cristão verdadeiro, você já fez esse julgamento, até a volta de Jesus você vai ter que aguentar firme. Porque as lutas do dia a dia, elas vão vir com o objetivo de desviar você de estar firme com o Senhor espiritualmente. As lutas do dia a dia, as tribulações do dia a dia, elas vão tentar provocar em você letargia espiritual, preguiça, para você abandonar a fé. Não, você tem que ir até o final. Até o fim. Não aguentei. Paciência, você não aguentou. Levanta, clama a Deus e vai continuar o teu caminho. É igual Elias. Quero morrer. Entrou debaixo do pé de zimbro e no seu ânimo pediu a morte. Deus disse o que para ele? Levanta. Eu quero morrer. Eu não pedi, eu não perguntei o que você quer. Só me obedeça. Levanta. Amém, irmãos? É para levantar, irmã. Está vendo aí, meu irmão? Amém, crente? Crente? É para levantar. Levanta, se apegue a Deus, se levante. Voltando na pregação passada, está se aproximando daquele dia. Se levanta. Se levanta, respira e continua a tua jornada até o final. Não estou conseguindo, que ótimo que não está conseguindo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vai orar. Estou entristecido, que ótimo que você está entristecido, então vai orar. Estou sem ânimo, que ótimo que você está sem ânimo. Vai orar e vai falar com Deus. Estou sem forças, está ótimo. Vai pedir forças a quem pode te dar forças. E continua. Não é parar agora. O autor está dizendo, vocês precisam de perseverança. Para depois de vocês terem feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Qual é a promessa que nós estamos esperando? Qual é a promessa? Qual é a maior promessa que você está esperando? Tua promessa é a casa própria, né? Pensou errado. A minha maior promessa é toda a minha casa na presença de Deus. É legal, mas não é essa aí não. Promessa é o que está aqui no contexto. Quando nós continuamos a leitura, o contexto vai nos mostrar que nós precisamos perseverar para tomar posse dessa promessa. Tomar posse não, para desfrutarmos, porque se somos salvos, nós já temos essa promessa. Ela já é nossa, mas nós precisamos aguentar até o final. Leia as cartas de Apocalipse. Ser fiel até a metade e dar-te-ei a coroa da vida. É isso? É ser fiel até quando? Quem perseverar até metade será salvo. Até que horas? Até quando? Ao fim. É perseverar até a morte. É perseverar até o fim. Não é parar. É perseverança diante de qualquer caos. Volto lá para a minha introdução, da historinha que eu conto do início. Aonde está Deus para você? Está tudo calmo? Está tudo tranquilo? Está tudo maravilhoso? Deus está onde? Em primeiro lugar. Está tudo dando errado. Deus está onde? Em primeiro lugar. Você persevera. Aí você persevera. Porque o que pode te abalar? Quando Deus é o teu tudo, o diabo fica assim. Essa aqui é uma hipérbole, né? Eu estou conjecturando. Mas imagina o diabo. O que eu posso tirar desse cara? Para esse cara ficar atribulado a tal ponto para ele deixar Deus. Ele não é apegado a nada. Arrancou tudo de Jó. Tudo. O que ele podia fazer mais? Nada. O diabo não pôde fazer mais nada. Absolutamente nada. Porém, Jó tinha que fazer uma coisa. O que Jó tinha que fazer? Só perseverar. Jó tinha que estar ali, eu vou continuar crendo, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele está no controle, eu sei que Ele não me deixa, eu vou continuar do mesmo jeito.
Ele é o Senhor da minha vida, eu tendo ou não tendo, e vai em frente. Então, se Deus, amém, igreja? Crente, se Deus for teu tudo, o que será feito contra você não vai te abalar. Romanos capítulo 8. Quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? A altura, a profundidade, a angústia, a tribulação, principados, potestades, peste, fome. Nem a morte e nem a vida poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá. Então você vai ser um cristão que vai viver olhando para cima. Amém, meus irmãos? Olhando para cima o tempo todo, olhando para cima. Vai estudar, minha irmã. Vá trabalhar. Se capacite, se prepare. Pode sonhar, pode planejar. Não há pecado nisso, não. Projete o seu futuro. Não há pecado em nenhuma dessas coisas. Mas se lembre, se todas essas coisas sumirem, desaparecerem, você não conquistar nenhuma dessas coisas, Deus tem que continuar no mesmo lugar sobre a tua vida. No mesmo lugar. Ele é o meu Senhor hoje e sempre, eternamente. Amém? Nada vai te abalar. Sabe aquele crente inabalável? Como aquele que eleva os olhos para os montes? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não o quê? Eles permanecem até quando? Você precisa permanecer. Tem dias que dá vontade de desistir? Sim ou não? Vamos lá. Tem um dia escuro. Tem um dia que é dia negro. Você faz o quê? Você ora e fala assim: Senhor, eu quero desistir. Sinceridade. Sempre sincero com Deus nas orações. Sempre. Todas as vezes. Senhor, eu quero desistir. Me ajuda a não desistir. Sempre sincero. Sempre. Nunca mascarando. Porque Deus te vê. Fala: Senhor, eu quero pecar. Me ajude a não pecar, Senhor. Dá-me forças. Enche-me com teu Espírito. Sempre sincero. Sempre. É porque nós nos esquecemos do Espírito Santo, irmãos. Não podemos. Ele é uma pessoa. E Ele está ali para nos socorrer. Vamos abrir aqui, por favor. Tiago, capítulo 1. A perseverança é a graça do cristão que está sofrendo. Se você está sofrendo, persevera. Uma hora esse sofrimento vai passar, irmão. Vai passar. Tiago, capítulo 1. Amém? Diz assim: a oração, a perseverança, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhes impropera, e lhe será concedido. Tiago diz que a perseverança deve ter uma ação perfeita. Eu não posso ser perseverante hoje e amanhã desistir. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, vamos abrir também, por favor, querido irmão. Paulo diz aqui em Romanos, no capítulo 5, que nós temos que perseverar, e a ação correta diante da tribulação é perseverança. Romanos capítulo 5, versículo de número 4 também. Vamos ler o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes
e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, igreja? No crente, a tribulação não provoca desvio. A angústia não é para desviar o crente, a tribulação não é para gerar em você perseverança. Aí o versículo 4, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Eu tenho esperança que um dia tudo isso vai acabar. Estou concluindo já. Tudo isso aqui vai terminar, vai ter um fim. Porque foi Jesus que fez essa promessa. Foi Jesus que prometeu tal coisa. Se Jesus prometeu isso para você, se Jesus prometeu isso para mim, eu tenho que aguardar firme. Ninguém vai soltar. Ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém vai roubar isso de mim. Ninguém pode roubar isso de você, se você perseverar. Lucas capítulo 6, deixa eu só adiantar. Lucas capítulo 6. Veja o que Jesus fala para os seus discípulos. Lucas 6, nós vamos ler o versículo 23. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Quando nós lemos as bem-aventuranças, Jesus mostra que nele, no Senhor, nós devemos exultar, que nós devemos regozijar pelo dia do Senhor. Quando Cristo vier buscar a igreja, versículo 22 também, vamos ler aqui. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem das suas companhias, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Jesus diz, quando essas coisas estiverem acontecendo, vocês devem regozijar, vocês devem se sentir felizes, se alegrem, porque isso aconteceu com os profetas antes de vocês. Ergam os olhos para cima e se sintam dignos, porque vocês estão passando pelas mesmas coisas. Não fiquem tristes pelo canto, não. Regozijai-vos, alegrai-vos. Então, irmãos, perseverança, paciência, você vai precisar até o final da sua vida. Paciência com teu marido, amém, crente? A tua esposa, com teus filhos, com os seus irmãos. Até o final. Até o final. Porque senão você vai acabar caminhando numa direção tão perigosa que é a ponto de perder não somente a fé, mas você cair num buraco que o reparo vai ser dificílimo. Versículo 37, 38 e 39 de Hebreus capítulo 10 para a nossa conclusão. Porque ainda dentro de um pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Olha aqui a promessa. A promessa é essa aqui, ó. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Observe que ele fala, o meu justo viverá pela fé. Não são todas as pessoas que estão na igreja que são justificadas. O texto fala, o meu justo. Quem é o justo de Deus que vive pela fé? Somente o salvo pode viver pela fé. A fé é inabalável. Não são todos que vão conseguir viver essa fé. Somente quem foi justificado, literalmente. A nossa fé, ela é tão poderosa que João diz que, depositando essa fé em Deus, a nossa fé é capaz de vencer o mundo. Lá na Epístola de João, no capítulo 5, no versículo 4.
É isso que vence o mundo, a vossa fé, diz o texto. Se você tiver fé em Deus, irmãos, fé inabalável. Deixa eu só abrir parênteses aqui. Eu não estou dizendo que você não pode nos procurar para falar que está com um problema. A gente está aqui para isso, para orientar você. Mas você precisa saber que nós vamos te orientar dessa forma. Persevera, fique firme, creia no Senhor e não desista, vai até o final, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos te orientar assim, porque é assim que a Bíblia manda orientar você. Nós vamos te ouvir, nós vamos pegar a Bíblia e falar: olha, o Senhor Jesus disse que quando essas coisas estiverem acontecendo, você deveria olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. Que você não pode olhar para trás, que você não pode ficar chateado, é só olhar para Ele e dar graças a Deus por ter sido achado digno de padecer afrontas pelo nome de Jesus. É o conselho que eu vou te dar. Mas aqui ninguém está dizendo que você não pode nos procurar para conversar, desabafar, pedir orientação sobre a vida. Eu estou te dizendo que você tem que ter uma fé inabalável, que a tua fé tem que estar ali intacta, protegida, porque o mundo não vai conseguir te derrubar se você tiver fé em Deus, irmã. Meu irmão, se a tua fé estiver em Deus, o mundo não vai conseguir te derrubar. Você não pode ser daquele que retrocede, não. Nós não somos daqueles que retrocedem, não. Nós somos daqueles que permanecem para a preservação da alma. Continua. Não retroceda. Vale a pena. Breve, 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 virá aquele que nos prometeu. O autor está falando, aquele que há de vir virá. Essa é a promessa. E para onde nós vamos? Nós vamos para um lugar de delícias, para um lugar de adoração. É pela fé que nós subimos os montes mais altos. Não tem jeito. É pela fé que nós soltamos os perigos que aparecem na nossa vida. É pela fé que nós enfrentamos os problemas que aparecem. É pela fé que nós conseguimos suportar oposições, tempestades. É isso que o autor está dizendo, está anunciando aqui. Que todos os que estão em Cristo, que são verdadeiramente de Deus, não vivem de outra maneira senão pela fé. Tudo é possível ao que crê. E eu concluo aqui essa exposição dizendo que a fé sincera, a fé sem máscara, ela vai conduzir você através de toda dificuldade, perigo e problema para um lugar maravilhoso que é estar com Jesus eternamente. É somente pela fé. Então, a exposição que eu faço hoje textual é despertar você que você não pode parar. Você caminhou até aqui, mas faltam algumas milhas à frente. Está se arrastando para vir para o culto? Está desanimado? Está entristecido? O que eu tenho a lhe dizer é que você precisa continuar até o final. Existem alguns irmãos nossos, a gente preserva os nomes, que estão passando por situações tão difíceis, irmãos. Tão difíceis. Irmãos de Nova Iguaçu, que eu acompanho, que vocês não fazem ideia. Que você chora só de ouvir o que a pessoa está passando. Triste situação. A gente escuta, a gente orienta, e eu falo para essas pessoas: olha, não desista. Se essa guerra que você está enfrentando, ela te acompanhar até o último momento da tua vida, louvado seja Deus. Só não deixe Deus para lá. Não deixe Deus para de lado. Continue crendo no Senhor. E se Ele não te livrar de nenhuma dessas coisas, continue crendo no Senhor. Pela fé. Porque o que nos aguarda é muito melhor do que nós estamos passando aqui. Vamos ficar em pé. Deus te abençoe. Amém? Aí eu lhe faço uma pergunta.
Aí eu lhe faço uma pergunta. Vamos conseguir meditar quando chegarmos em casa? Sim ou não? Quando acabar o culto aqui, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando chegar em casa? Almoço, né? Opa, João, almoço. E a segunda coisa? Dormir. Não? Lavar a louça, né? Mas você não pensou em mudar um pouquinho a rotina, não? Assim que você abrir a porta da sua casa, tira teu sapato, tira tua sandália, procura um cantinho da tua casa, é rapidinho. Eu quero te estimular a não fazer isso só no culto, tá? Eu estou tentando te estimular isso. Chega lá, procura o cantinho da tua casa, dobra o teu joelho e fala assim: Senhor, tudo que eu ouvi hoje, tudo, me ajude a melhorar. Eu não quero me auto-sabotar não, Senhor. O que é pecado, Senhor? O que está me afastando de Ti? Eu converso muito com os pastores da igreja, eu falo para eles o seguinte: teologia, muita teologia, muito conhecimento com um coração frio é a mesma coisa que nada. E eu tenho esse é meu dever para com eles. Eu falo sempre para eles, falo: olha, busque poder de Deus para vocês pregarem a palavra de Deus. Tem que orar. Conhecimento sem poder de Deus é nada. Poder de Deus, irmão. Vocês precisam do poder de Deus no dia a dia de vocês. Sem o poder de Deus, o pecado vai vencer vocês. Amém, queridos? Chega em casa, segue esse conselho. Antes de você fazer qualquer coisa, de mandar zap para alguém, de ligar para alguém, de acender o fogão, é rápido, 5 minutinhos. Tira a tua sandália, procura um canto da tua casa, ou na sala, ou no quarto, ou no terraço, onde você tiver um cantinho, pede 5 minutos para o seu familiar, me dá só 5 minutinhos, e chora ali um pouquinho com o Senhor, fala: Senhor, me ajude a melhorar, Senhor, me ajude a ser um crente de verdade, me ajude, eu estou cansado de usar máscaras, estou cansada de me auto-sabotar, eu estou cansada, Senhor, eu cansei, chega, quero dar um basta, me ajuda em nome de Jesus, teu filho, me ajuda, e Ele é poderoso para te ajudar, para te socorrer, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome por esta palavra e nós cremos que o Senhor tem nos ouvido. Nós cremos que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, todo esse conhecimento, tudo que nós recebemos da parte do Senhor, toda a palavra que nós recebemos da parte do Senhor, ela não pode somente ficar no nosso ouvido. Nós te suplicamos que esta palavra desça no nosso coração e faça uma transformação na nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados, são muitos. Perdoa a nossa letargia espiritual, perdoa, porque nós não conseguimos fazer da maneira correta o que o Senhor tem nos ordenado. Senhor, nós precisamos perseverar.